Fala, meu povo lindo! Deu uma falhada aqui. Acho que o pessoal do Instagram viu. Deu uma falhada que eu achei que estava ao vivo, mas não estava. Sejam todos muito bem-vindos. Normalmente vocês me veem aqui no YouTube e no Instagram também, né? De quinta-feira às 7 horas da noite. Mas, puxa vida, ele, o que foi que aconteceu? Segunda-feira, em plena segunda-feira, temos live no YouTube. Pois é, pois é. Vou dizer para vocês que nós vamos começar uma série essa semana, porque o que aconteceu foi que durante algumas lives que fizemos na semana passada e na retrasada, a gente trouxe tanta informação e tem muita gente, tem tanta gente perguntando sobre, tem muita gente querendo saber mais, que resolvemos essa semana fazer uma série só com essa estratégia, só com essa ferramenta que está revolucionando a mente, explodindo a mente de todo mundo com tanta coisa, com tanta oportunidade boa que a gente tem para apresentar, né? Então, já quero trazer aqui, já sem mais delongas, quero trazer aqui o meu queridíssimo, né, parceiro, irmão, sócio aqui da Neo Valor Investimentos. Já vou trazer Matheus Diniz mais uma vez. Muito boa noite! E Ei, coisa boa aqui nós novamente, hein? Me ouvem? sim, Tudo tudo certo? tranquilo, tudo tranquilo. Seja muito bem-vindo mais uma vez, porque no final das contas, né, Matheus, a gente fez algumas lives aí semana passada e na outra, teve tanta pergunta, tanta gente interessada, e também tiveram muitas dúvidas, eu acho, né? E que no final, o nosso objetivo aqui nessa série, vamos fazer uma série, ou seja, teremos, né, Matheus, live hoje, amanhã, então, segunda, terça, quarta, quinta-feira, são 4 dias de lives seguidas para a gente conseguir aprofundar mais, para a gente realmente destrinchar toda essa estratégia, né? O porquê que era importante, comparativos, e trazer de uma forma mais. Porque a gente acabava correndo, né? Vamos correr por conta A do gente tem que tempo, porque está passar um muito caminhão de restringido. informação em uma hora e meia que a gente passa um pouquinho, mas só que dessa vez a gente vai dividir ali, vai tentar sanar, tentar explorar todas as vertentes o máximo possível para tirar todas as dúvidas, pô, é ou não é uma boa alternativa, como é que funciona de fato Se esse é para movimento. você ou não, né, Matheus? Exatamente. Então tem muita coisa bacana que a gente vai explorar aqui e E é vai começando e o negócio vai ficando mais gostoso ainda, vou te falar, viu? Vai ficando cada vez mais interessante. E é muito legal porque, às vezes, assim, a gente fala, né? Talvez não seja para você nesse momento, né? Mas a partir do momento que você descobre, você sabe, e você entende das possibilidades, né? Das estratégias que a gente tem aqui, você começa a se movimentar para, de fato, conseguir participar dessa estratégia. Então, é muito legal. A gente vai fazer isso e vamos trazer no detalhe. Então, já marca na agenda aí. Hoje, 7 horas da noite. Amanhã, 7 horas da noite, na terça-feira. Na quarta-feira, nós vamos fazer 8 horas. Por quê? Porque às 7 horas nós temos a mentoria da Maratona do Milhão. Essa semana nós temos aula lá, então, claro, a preferência é deles. Então, a gente vai deixar aqui, marca na agenda de vocês, 8 horas na quarta-feira. E na quinta-feira, então, mantenha 7 horas. Então, de praxe, só para vocês saberem, todos os dias, 7 horas da noite, aqui no canal do @logoaili. Só na quarta-feira que não. Boa. Quarta-feira será 8 horas da noite, tá? Então, pessoal que tá no Instagram, venham, porque o queridíssimo aqui, ó, convidado especial, está aqui no YouTube com a gente. A gente vai Muito compartilhar bom. a tela como sempre, porque é muito legal trazer essa parte visual para vocês, né? Então, vamos logo, direto ao assunto. Hoje, essa live vai ser realmente direto ao ponto, né? Então, quero dar uma boa noite gigantesco aqui para todas as pessoas que estão presentes, sempre muito presentes com a gente. Sejam todos muito bem-vindos e papel e caneta na mão, né, Matheus? Porque hoje nós vamos falar, não Essa só hoje, saga que nós essa vamos fazer semana hoje. toda, muita informação no detalhe para vocês. Perfeitamente. Essa live, essas lives, né? E é aqui eu vou trazer para jogo que todas elas vão ter muitas e muitas informações extremamente pertinentes. Anotem tudo. Boa, é isso aí. Todo mundo está escutando o Matheus certinho? Eu estou escutando Boa. você super bem, Matheus, talvez um pouquinho baixo, mas não sei se é por conta do meu Ver se eu computador ou consigo se é do puxar mais pessoal. para Só jogo aqui. confirmem, por favor, se todo Me mundo ouvem está. bem agora? Acho que melhorou agora, estava um pouquinho de eco, acho que agora melhorou.
Boa, boa. Gia colocando aqui, ok. Então, bora, né, gente? Bora começar. Então, a gente vai falar sobre como estratégias para conquistar, né, seus bens, seu patrimônio, o que a gente pode utilizar e quais as ferramentas que a gente pode utilizar no detalhe para vocês. Então, aproveitem aí, peguem papel e caneta na mão. Sempre antes, claro, muita gente nova aqui, então a gente se apresenta aqui rapidamente. Meu nome é Aili Murashige. Eu sou sócia da Neo Valor Investimentos, assessora de investimentos, corretora de seguros, devidamente regulamentados pelos órgãos, né? Para a gente mostra com isso que a gente tem muita responsabilidade com todas as informações que a gente traz aqui para vocês, tá? Então, isso é muito importante porque tem muita informação na internet e essas informações elas têm que ser trazidas para vocês, né? Com muita responsabilidade, tá bom? Então, e o meu, né? Minhas redes sociais aqui, @logoaili. A gente está se preparando, eu vou voltar, tá, gente? Eu tô meio sumida aí das redes sociais, mas vou voltar. Me sigam lá, @logoaili, tanto no YouTube, quanto no Instagram, quanto no TikTok, no Face, enfim, me sigam lá. E aí, Matheusito, eu vou deixar você se apresentar aí. Boa! Então, vamos lá. Eu sou o Matheus, deixa eu pôr aqui para jogo que eu estava olhando já no slide, estou vendo que não está mudando. Pronto, agora sim. Matheus Diniz, também assessor de investimento, devidamente regulamentado, ali posicionou muito bem. Nós temos ali uma mega de uma responsabilidade a prestar para os nossos clientes, a seguir, né? Também sócio da Neo Valor Investimentos, estou aqui no mercado financeiro indo para 10 anos, estamos no caminho aí já, tempinho de casa, né? Estou um pouco queimado aqui, ó. Fui inventar de descer para a praia, acabei com a minha cara toda. Estou no mercado financeiro há bom diz tempo. a lenda que ia fazer temporal o final de semana todo, né? Achando aí... que eu ia pegar a chuva, tome a chuva. Tá um camarãozinho hoje. Tudo vermelho, mas brincadeiras à parte, a ideia nossa aqui é passar um pouco de informação para vocês. Tem um tempo de mercado, hoje atendo clientes um pouco maiores, trazendo soluções, né? Acho que o nosso papel aqui, quanto Neo Valor, meu, da Eli, de todo o nosso time, é entender a tua realidade, seja você que já tem um patrimônio constituído, seja você que está começando, seja você que já tem várias estratégias dentro da carteira e quer avaliar para ver o que a gente consegue melhorar. Esse é o papel da Neo Valor, esse é o papel do nosso time aqui, trazer e melhorar todo o seu movimento financeiro para que a gente consiga evoluir e chegar no teu famoso objetivo de uma forma mais rápida, né? Acho que todo mundo quer isso. Boa? Boa. Muito bem, muito bem. Minha rede social aí, singelo, Matheus Diniz, Oi? DNZ, né? Minha rede social, Opa, Matheus DNZ. Só para fechar, eu não sou tão presente em todas as redes sociais quanto a Eli, mas meu Instagram tá lá, ó. Sigam, que eu vou postando meus conteúdos. Vamos para cima. Bora, é isso aí, é isso aí. Então, só para trazer também, Neo Valor Investimentos, cadê? Neo, siga no Insta também, Neo Valor Investimentos, né? A gente sempre traz bastante informação, a gente tem movimentado bastante, tanto o Instagram quanto o YouTube lá da Neo Valor, então siga Neo Valor também lá. Bora lá, bora começar então no nosso tema de hoje, né? Então, lembrando, essa é a primeira live de 4 lives que nós vamos fazer durante essa semana, todos os dias, segunda, terça, quarta, quinta-feira, 7 horas da noite, só na quarta-feira, que será às 8, mas estaremos presentes todos os dias, então é importantíssimo que você participe. Se eventualmente você perder uma live ou outra, essa live ela vai ficar salva no YouTube, então assiste ela antes da próxima, para você conseguir continuar com o raciocínio, porque é muita informação de fato, então aprenda não, né? Anote tudo, presta atenção de verdade, né? Para que a gente consiga trazer todos esses os detalhes para você com uma riqueza que a gente fala realmente de aproveitar oportunidades, né? Então não é só fazer o seu trazer novidades, né? Mas são oportunidades. São oportunidades que a gente vai trazer aqui para você. E por que também a gente queria... Oh, meu Deus do céu, porque eu tô conhecimento, né? Trazer um pouco trazer um pouco eu tô tentando tirar uma sujeirinha aqui. Tá bom, voltei. Bora lá. Decisões inteligentes. Por que a gente fala de decisões inteligentes? Porque a gente percebeu
aqui dentro do nosso universo, né, dentro do nosso trabalho, aqui dentro da Neo Valor Investimentos, a gente percebeu que existia uma necessidade dos nossos clientes. E a necessidade dos nossos clientes, eles não estava relacionado somente a informações relacionadas a investimentos. Sim, é o nosso core principal, sim, é o que a gente consegue trazer muitas soluções, mas muitas pessoas conhecem a Neo Valor somente por causa de investimentos. Só que hoje a gente traz muito outras soluções, né, Matheus? Acho que isso é importante. Porque quando a gente fala de Exato. decisões inteligentes é eu tenho um projeto, eu tenho um objetivo, eu quero chegar nesse objetivo. Quais as opções que eu tenho além de investimentos? E utilizando o investimento como um parâmetro de comparação com várias outras ferramentas que a gente tem no mercado, né? E é E isso aí que que a é gente importante, né, sentiu, Eli? Às essa vezes, necessidade. a pessoa não tem nem noção que tem uma solução melhor do que ela tem conhecimento, mas existe e ela desconhece. E esse é o nosso papel. Pô, a gente não tem só você como cliente. Hoje a Neo Valor, ela conta ali com mais de 6 mil clientes. Cara, é gente, é um tantinho bom. E com essa quantidade de cliente, a gente já pegou uma tantada de situação, cara, que eu posso te falar, você não imagina. Você não imagina das possibilidades. Claro, pegamos todas? Não, ainda queremos pegar cada vez mais. Cada situação nova, uma estrutura diferente, uma estratégia que a gente aplica diferente. Mas, mediante essa quantidade que nós temos de vivência e de tudo que a gente já passou, nós já passamos, vamos lá, por poucas e boas. E com isso faz com que a gente busque uma alternativa que às vezes você desconhece. E é esse o nosso papel. Eu falo que investimento a gente faz com o olho fechado, né? Já é mais tranquilo. É o nosso Dia a dia, né? chamariz ali, né? Mas e além disso, o que mais que a Neo Valor tem? O que a gente consegue explorar? O que a gente consegue trazer para você que às vezes você tem o teu objetivo, a gente consegue te ajudar a atingir mais rápido e você tá indo com a manada, com o que todo mundo fala, aquele tradicionalzão. Não é só o tradicional. Tem algumas alternativas bem mais inteligentes. E eu acho que não é só também essa questão de ir com a manada, mas é de ele não ter o conhecimento, né, Matheus? Eu acho que não ter a consciência de Não ter a tantas consciência que oportunidades aquilo existe. de tantas oportunidades que tem. Então, toda vez que a gente vem aqui para a live, a gente vai lá, abra a sua mente, né? Porque a gente vai trazer coisas que são disruptivas, né? Então, eu vou dizer até para a gente, né, Matheus? A gente tinha um conceito diferente em relação a tudo isso que a gente vai apresentar para vocês. E por que hoje a gente está gritando para o mundo? Porque a gente realmente, a gente estudou mais a fundo, entendeu o mecanismo, enxergou as possibilidades e tudo que a gente traz de descobertas para nós, a gente quer gritar para o mundo, porque a gente sabe o quanto isso é muito valioso, porque são pouquíssimas pessoas que têm esse conhecimento, e a gente tem um poder muito grande de transformar o mundo, transformar as pessoas, porque a gente tem vocês. Né? E vocês são nossos multiplicadores. Então a gente passa informação para vocês, vocês passam informação para outras pessoas. Essas outras pessoas passam essas informações para outras pessoas que estão ao seu redor. Olha o poder da multiplicação que a gente pode trazer aqui para vocês. Então, bora lá, a gente vai. Esse início Boa. era realmente para mostrar para vocês que a Neo Valor agora, quando vocês forem pensar em qualquer coisa relacionada a negócios, projetos, dinheiro, quanto que isso vai custar, quanto que isso não vai custar, será que vale a pena, será que não vale? Traz aqui para nós, porque nós vamos te ajudar a fazer e tomar as decisões mais inteligentes, né? E aí, vamos começar aqui trazendo o cenário macro, né? Trazendo um cenário atual que a gente tem aqui hoje, que é a taxa de juros básica do nosso Brasil, chamada taxa Selic. É importantíssimo, existem várias outras lives que falam especificamente da taxa Selic, então se você ainda não viu e quiser saber mais informações, eu vou deixar alguns cards aqui também em algum lugar para que vocês consigam entender e estudar um pouquinho melhor sobre a taxa Selic, mas só para vocês saberem um comparativo. Hoje, esse gráfico eu tirei do Banco Central do Brasil, e esse gráfico, ele mostra que a taxa Selic hoje está a 15%, mas em 2020, lá na época da pandemia, ali mais para o finalzinho do ano, a taxa Selic estava 2%. Gente, 2% não é um mês, não, hein? É 2% ao ano, gente, pelo amor de Deus. O seu dinheiro na renda fixa, no Tesouro Selic, ele rendia 2%
ao ano. Divide isso aí por 12. Vamos fazer uma conta de padaria aí. É muito pouco. Hoje, o Tesouro Selic, que é um dos investimentos mais seguros que a gente tem, porque a gente fala que é risco soberano, né? Que o pessoal fala risco soberano, que é investir emprestar o dinheiro para o governo. Aí você fala, pô, mas o governo tá assim mais ou menos, tal. Pois é, mas se você investe em bancos, se o governo quebrar, os bancos já quebraram antes. Então, a gente fala que é um risco soberano, é um risco realmente baixíssimo que tem, e ele rende 15% ao ano. E a gente está falando que é 1,17, e a gente vai trazer as contas aqui daqui a pouco E é para vocês. bacana a gente... Mais de 1% ao mês, né, Matheus? Acho que isso que a Exato, gente e tem é que trazer bacana a para as gente pessoas. entender por que esse movimento ele é feito, né? Se vocês se lembram, em 2020 nós estávamos no meio de uma pandemia. Então, esse movimento de Selic, da nossa taxa básica de juros, é um dos movimentos que o governo tem para controlar a nossa economia, o tanto de dinheiro que ele coloca ou tira de circulação. Então, é um dos movimentos, não é somente esse movimento, né? Tem alguns outros que ele faz, inclusive nós vamos trazer aqui um dos, né, além da Selic, mas a taxa Selic, ela é o principal ali, aonde ele utiliza como mecanismo para mexer com a nossa economia. É isso aí. Então, na época da pandemia, as pessoas elas estavam em casa, muitos sem emprego, outros com salários reduzidos, pessoas com muito medo, comprando muito pouco porque não sabia se ia ter emprego daqui a 2, 3 meses ou não. Então, o que aconteceu? Que o governo baixa a taxa Selic para que as pessoas consigam tomar crédito, principalmente as empresas, que elas estavam sem faturamento zero e tendo que pagar os funcionários, por exemplo. Então, baixa a taxa Selic para ter mais dinheiro, mais barato para as empresas e pessoas poderem tomar emprestado para ter dinheiro para circular dentro É uma desse das mercado. políticas monetárias, né? Então, a Exato. Selic ela é uma das políticas monetárias. Igual nós vamos tocar aqui também, da parte de depósito compulsório, existem outras políticas monetárias que o governo faz para controlar nada mais, nada menos do que a nossa moeda, né? Exato, exato. Então, o que a gente queria trazer aqui com esse tema é que determinados momentos de mercado abrem-se janelas de oportunidade para mais ou para menos. Na verdade, as oportunidades elas estão sempre presentes. A diferença é, será que você está preparado para entender, identificar e tomar a atitude correta, né? Então, essa é a nossa reflexão aqui. Então, eu queria que vocês colocassem esse dado na cabeça nesse momento, 15% ao ano, e a gente vai trazer quanto ele rende por mês, para que a gente consiga fazer os comparativos com outros projetos, outros investimentos, enfim, né? Então, outras alternativas para vocês, tá bom? Então, a gente sempre coloca aqui que essa não é uma frase minha, não é uma frase do Matheus, né? É uma frase nada mais, nada menos que Albert Einstein, um dos maiores cientistas do mundo, né? De todos os tempos. Ele falou do poder dos juros compostos, né? Então, considerando, então, coloca ali na sua cabeça, 15% ao ano hoje, tá? Hoje, isso pode mudar, como mudou na pandemia, por exemplo, mas os juros compostos, o poder dos juros compostos, ele coloca aqui que é a oitava maravilha, né? São a oitava maravilha do mundo. Quem entende sobre ela ganha. Quem não entende paga. E aí a gente vai trazer alguns números para vocês. Atenção agora, muita atenção sobre os números que a gente vai trazer a partir de agora, né, Matheus? Existem boas frases no mercado financeiro. Essa é uma das, claro, que eu mais gosto, né? Que sim, quem entende o jogo do dinheiro, a oitava maravilha do mundo, você está do lado de quem ganha com os juros compostos, é maravilhoso. Só que uma das frases que eu gosto também é aquela de que quem tem dinheiro dita as regras, quem não tem segue as regras. Essa é outra muito importante. Só que quem tem dinheiro dita as regras por quê? Porque já entendeu muito antes o poder dos juros compostos.
É isso aí. Já sabe jogar o jogo do dinheiro, já entendeu esse movimento. Muito bom. E aí, a gente quer trazer alguns números para você, muito tranquilos. Quem fala, nossa, mas sou ruim de matemática, calma, porque aqui está bem explicado para vocês o poder de você receber. Então, veja aqui, Einstein colocou: quem entende ganha. Ganha, recebe juros compostos. E nesse slide a gente vai mostrar essa diferença. Quem recebe? Lembra que eu falei para vocês? Atenção, hoje a Selic está 15% ao ano. Quanto que rende aproximadamente por mês o Tesouro Selic, que é um investimento de renda fixa, tá? Aproximadamente aqui, ó, 1,17 ao mês. Então, você pega 15%, divide por 12, né? Quando você faz contas com juros, não é uma conta de padaria que é só fazer uma divisão simples, você tem que fazer a divisão de juros compostos, mas só para vocês saberem ter mais ou menos, vai dar aproximado aqui, tá? Só para vocês saberem, essa conta exata, ela dá 1,17. Significa que se eu coloquei R$ 1.000 no Tesouro Selic, em um mês, eu vou ter uma rentabilidade aproximadamente de R$ 11,70. No mês seguinte, ele não incide, os juros de 1,17, ele não vai incidir sobre os R$ 1.000, que é o valor principal. Ele já vai incidir sobre o R$ 1.011,70. E aí, por isso que a gente fala que é juros sobre juros. Então, é 1,17 sempre, vamos colocar aqui mês a mês, tá? Então, mês a mês, 1,17, certo? Então, no segundo mês, já ele vai ganhar, a pessoa vai ganhar R$ 11,83. No terceiro mês, é R$ 11,97. Então, veja que ele vai aumentando mês a mês. Isso significa juros compostos, porque é juros sobre os juros anterior que você ganhou, que é sobre o juros anterior, e assim sucessivamente, né? Exato. E aí tem um ponto muito importante aqui, que o Marcão até tocou sobre isso daí tirando a inflação. Existem o juro composto e o juro real. O juro real, aí sim, Marcão, que é tirando a inflação. Então, é um cálculo que a gente coloca a taxa de juros, a gente coloca a taxa da inflação, remove isso em percentual, que aí não é um cálculo matemático simples que você faz ele um menos o outro, tá? Você transforma em expoente, aí sim você faz o cálculo. Então, tem uma parte um pouquinho mais profunda ali para chegar no número exato. Aí sim você chega no juro real. Então, Exato. o que nós estamos falando aqui é simplesmente os juros compostos. Juros compostos, e a gente vai fazer um comparativo com juros simples, né, Matheus? Esse é o nosso objetivo hoje. Exatamente, mas tem a parte da inflação muito bem posicionado ali. Exato. E aí, Marcão, só para você saber, porque existem confusão, muita confusão em relação ao que é juros compostos e como ele é calculado, e também em relação ao juros simples, que é o que a gente vai apresentar ali na frente sobre a nosso investimento alternativo aqui. Então, o objetivo aqui é trazer o comparativo sobre os dois, tá? Então, juros compostos, veja que é juros sobre os juros do mês anterior, e o terceiro mês é sobre os juros dos juros e dos juros e dos juros. Então, para quem está recebendo juros compostos, é muito bom. E aí o pessoal fala, nossa, Eli, mas é sobre R$ 1.000. Tá bom, vamos trazer 1 milhão aqui? Se você tem 1 milhão investido, você ganharia, é só aumentar o zero, tá, gente? Então, se você quiser fazer uma da sua realidade, é só colocar. Você quer colocar 1 zero a mais, 2 zeros a mais, 3 zeros a mais, 4 zeros a mais, você coloca quantos zeros você quiser. 1 milhão aqui no Tesouro Selic renderia hoje 11.700, certo? Então, no segundo mês, render 1,17 não é mais agora sobre 1 milhão, é sobre 1.011.700. Então, os juros do segundo mês já é 11.836. No terceiro mês, 11.975. Então, veja que os juros sobre juros é sempre quando você recebe os juros, né? Esse recebimento de juros compostos, ele é maravilhoso, né? E, de novo, lembrando, né?
Não foi a gente que está falando isso, né, Matheus? Não somos nós. Albert Exatamente. Einstein, que está falando aqui, a gente só Um está nível de reforçando inteligência aí o que que, ele olha, colocou. parecido com o E nosso. ele está falando que é a 8ª maravilha do mundo. Quem sou eu para discordar dele, né, Matheus? Quem somos nós, né? Exato, exato. Boa! Ó, Léo colocando aqui. Momento importante para aproveitar essa taxa alta, ao invés de só pagar os impostos, aproveitar a oportunidade de conseguir uma renda contínua de longo prazo. Obrigada, viu? Obrigada, viu, Léo? Léo tá lá no Instagram com a gente, se você quiser vir aqui, ó. Estamos aqui com o nosso super convidado, Matheus Diniz, apresentando slides, e a gente está apresentando umas continhas aqui, uns números, então seria legal se você pudesse vir para cá também, tá? Senão não tem problema, você pode assistir depois, vai ficar gravado. Então, o que a gente queria trazer aqui? Agora, vamos inverter? Ao invés de você receber os juros, agora você vai pagar juros compostos. Como que fica isso, né? Então, ai, meu coração. Ai, meu coração. Vou trazer aqui depois de onde eu tirei esses dados, mas só para vocês saberem aqui, ó. Valor da prestação, tirando essa primeira prestação aqui, que a gente fala que é prestação zero, né? Que são algumas taxas que paga inicial aqui. Valor da prestação, 6.492. Esse é o valor da primeira prestação. Segunda prestação, então veja que os números aqui, ó, mês a mês ele está alterando, certo? Ó, mês de março, abril, maio, junho, julho, eu coloquei aqui os 12 meses. Então, comecei num mês, terminei no outro, certo? Do ano seguinte, né? Então, de 2025 até 2026. Todo ano aqui, todo mês aqui ele vai aumentando um pouquinho. Mas veja que o valor que a gente paga principal é sempre o mesmo. O que muda? O que aumenta, né? Qual que é a diferença aqui, ó, né? A diferença são os juros que você vai pagando. Desculpa, eu falei aqui que está aumentando, né? Aqui está diminuindo, tá? Então, aqui está diminuindo mês a mês, mas o valor principal, ele continua o mesmo. Qual que é a diferença aqui, né? A diferença aqui, ele está nos juros pagos. Então, veja numa parcela de praticamente R$6.500 aqui, tá? R$6.500, gente, 4.900 é só de juros, hein? Ai, meu coração! É juros que você está recebendo? Não é os juros que você está pagando, pelo amor de Deus. É juros que você está pagando. Aqui é quem paga juros compostos, tá? Então, você paga no primeiro mês 4.928 de juros. No segundo mês, 4.916 de juros. Depois, 4.904. Então, veja que isso aqui é só de juros, dentro de uma parcela de 6.000 e pouco, 6.500, 6.400. Né? Então, essa é a diferença de quem recebe e de quem paga. Certo? E aí a gente vai avançar aqui para um próximo slide. De fato, né, Eli, acho que eu vou fazer claro, acho que eu vou deixar você explicar não, pode fazer, não, pode falar. Eu vou deixar aqui, não, dá que para vai entrar saber muito... aonde que é. Vai entrar muito na ideia. Por que será que a educação financeira no Brasil não é tanto explorada? Né? Agora que a gente começou a trazer isso mais em evidência. Porque, cara, pensando ali, eu não quero ficar do lado de quem está pagando juros compostos. Só que trazendo para o governo, será que ele quer que você entenda? Calma, porque a gente vai falar sobre isso já, né, Matheus? Então, por isso que eu acho que vai caber daqui a pouco. Vai caber daqui a pouco. Então, atenção para isso que o Matheus acabou de colocar, hein? Será que ele quer que você entenda sobre isso? E aí, ele está fazendo um movimento, meu Deus do céu, quando eu vejo esses movimentos que ele vem fazendo, e aí, de novo, aqui eu não estou trazendo ponto de Lula, Bolsonaro, esquerda, direita, centro, whatever. Eu estou trazendo, eu falo assim, ó, Matheus, o que você é? Eu sou o que impacta o dinheiro dos meus clientes. Aí eu sou. E o nosso, mas aí é um movimento que vai ser... Estamos todos no mesmo barco. Aí vai ser um movimento que vai atingir meus clientes. Cara, se for um movimento de Lula, eu vou ficar ruim. Se for um movimento de Bolsonaro, eu vou ficar ruim. Se for um movimento de centro, eu vou ficar ruim. Cara, eu não quero que faça algo na economia aonde vai impactar diretamente a carteira dos meus clientes ou que vai impactar diretamente a receita ou toda essa estrutura financeira dos meus clientes. E aí, com o movimento que o governo vem fazendo, vai ficando estranho para mim. Que aí, nossa, é maravilhoso, o governo está melhorando, XYZ, que daqui a pouco eu vou comentar. Será?
que está Será que é melhorando? isso mesmo, né? É muito importante a gente conseguir Mas vamos interpretar. avançar que eu vou Acho entrar. que é Aí essa eu a quero palavra, falar né? sem siglas aqui, galera. Eu quero. É muito importante a gente interpretar todos os movimentos que acontecem, e por isso o conhecimento é fundamental para vocês, gente. Vocês que estão aqui na live hoje, parabéns para vocês que estão assistindo a live depois, parabéns também, porque o conhecimento é muito importante. E aí você conseguir identificar e interpretar alguns movimentos. Será que isso é bom ou será que isso é ruim para mim, para os meus investimentos? Por isso a gente fala das decisões inteligentes, né? Da gente colocar todos os comparativos e conseguir interpretar isso, né? Então, da onde eu tirei aquelas informações anteriores? Da onde eu tirei essas informações aqui? Eu fiz uma cotação, então eu fui num bancão, tá? Para fazer ali um levantamento de como seria um financiamento, né? Como seria toda a parte de juros, né? Porque eu queria entender para trazer isso com mais clareza para vocês. E então eu fui lá na época exatamente nessa época de fevereiro, né? E nessa época, a Selic ainda estava 13,75. A gente está falando que hoje a Selic está 15. Então, ou seja, está mais caro hoje do que naquela época que eu fiz essa cotação aqui, essa simulação, tá? Mas eu quis trazer aqui para vocês, então eu peguei toda a simulação que foi impresso, eu coloquei tudo numa planilha e fiz ali, ó, centavos por centavos para a gente trazer esse comparativo para vocês. Então, como que funciona um financiamento, né? Financiamento, gente, a gente paga ou a gente recebe juros? Pelo amor de Deus, hein? Respondam aqui para saber se vocês estão prestando atenção. Ai, meu coração aí, Ai, galera. meu coração, hein, gente? Isso aqui não é nem só para velha guarda, isso aqui é para todo mundo. Financiamento, você vai pedir dinheiro emprestado para o banco, você está pagando juros compostos, não é juros simples, hein? É compostos, ou você está recebendo juros compostos. Então, o que eu queria trazer aqui, ó? Coloquei mensal aqui, ó. Fevereiro, março, abril, maio, 2025, até a 12ª parcela aqui, né? Que seria fevereiro de 2026. Então, o valor da prestação é exatamente esse, tá, gente? Exatamente esse. Então, todos os centavos estão aqui. Então, qual que é o valor principal? E vocês vão entender do valor principal já já. 1.270, esse daqui não muda. É o valor que é descontado, que é amortizado do valor do saldo devedor. E aí, os juros sempre, gente, é em cima do saldo devedor. Por isso que é juros compostos, né? Porque no final, você não abate do seu saldo devedor 6.492, que é a parcela que você está pagando. Você abate do seu saldo devedor só 1.270. O restante é juros, gente. A primeira parcela aqui, eu estou falando que quase 5 mil reais só de juros numa parcela de 6.500. É muito maluco, né? Eu não vou nem de olhar essa planilha aí. Deixa eu ver aqui, ó. Pelo amor de Deus, ó, Marcão colocando, compra 1 e paga 3. É isso. É isso. O pessoal aqui também, ó. Vassorzo. Acho que eu errei aqui, né? Desculpa, mas infelizmente pagamos muito, exato. E quando você pede financiamento, a gente está falando de juros compostos, gente. Juros compostos. Quem ganha, né? Quem entende, ganha. Quem não entende, paga. E aí eu queria trazer aqui, a gente queria trazer realmente esses valores aqui para vocês verem. Então, aqui abate, mas abate muito pouco. Veja que só no primeiro ano foi pago tanto o valor principal quanto o valor dos juros. Soma tudo, dá quanto? Ó? 15.200, né, e 47, só do valor principal. 58 mil reais só de juros. Juros, gente, pega o dinheiro dos juros aqui, ó, pá! Entendeu? Saiu do seu bolso e, ó, jogou ali na mão das instituições, do banco, porque esse dinheiro, ele não está sendo abatido no seu saldo devedor, tá? Você está dando dinheiro, juros para as instituições. Por isso que a gente fala que, para as instituições, não é bom, né? É bom você ser sócio, né? Porque eles estão ganhando dinheiro, você ganha junto, né? Então, mas vamos lá. Aí aqui tem outras taxas aqui, que eu acho que não veio o caso, mas o que eu queria mostrar aqui para vocês? Ó, saldo devedor, ele começou com 523,5, tá? Aí, abate 1.270, todo mês aqui, ó, mais as taxinhas aqui, né? Então, são taxinhas aqui, ó, 41, 200 e tanto, Então, vai abatendo aqui. E você tem, no final do 12º mês, ou seja, depois de um ano, você ainda deve, mesmo que você tenha desembolsado, tirado do seu bolso R$ 73.500 aproximadamente, você ainda deve 508, gente. Você devia 523, agora você deve 508 só, sendo que você tirou do seu bolso R$ 73 mil.
O que abate da parcela, né, Eli, é só o valor principal. O valor do principal, da parcela aqui, ó, desse principal, o restante dessa é coluna. juros, galera. Você O está restante pagando o é valor 100% juros. cheio dos juros. Você está pagando os valores dos seguros ali que tem, de todos os As outros taxinhas taxinhas que envolvidas que tem. precisa ter ali, porque Cesta são algumas coisas você tem que estar obrigatórias. num tipo de conta específica, muitas das vezes. Então, tem muita particularidade. Então, se você fizer o valor principal, o saldo devedor de 523.500 ali, menos 1.270,63, você vai ver que é exatamente o 522.229 e vai abatendo só o principal. O restante é juros que você está pagando. Então, dos 6.400 que você está pagando ali, quase R$6.500, você está abatendo do teu saldo devedor do principal 1.270. O restante você está pagando de juros. E os Só que juros, você nem olha igual a para Eli isso, às falou, vezes, né, Matheus? é sobre o valor, o saldo devedor. E demora muito tempo para você abater consideravelmente o valor do principal. E aí tem N estratégias, né? Quando, né? Acho que o ponto importante assim, tá, mas quando eu não vou fazer um financiamento? Quais são as alternativas que a gente tem? A gente vai comentar, mas o financiamento é o seguinte, galera. Não é falando mal do financiamento. O financiamento, dependendo do momento e dependendo da estratégia, ele é bem quisto. Agora, quando que eu não faço são situações financiamento muito para pagar isso? particulares, né? São muito particulares. Quando que não é interessante o financiamento? Quando você consegue fazer um planejamento. E aí, se eu consigo fazer um planejamento, em 100% do caso, é interessante. Ou melhor, pera lá, quase 100%, Quase porque 100%. tem as particularidades ali, que aí o financiamento ele vai ser interessante, tá? Mas em quase 100% dos casos, se você não tem capacidade financeira, aí aqui eu generalizo. Se você não tem capacidade financeira, o intuito é você comprar para morar, aí sim, eu generalizo para 100%. Não é interessante um financiamento. Se eu preciso de urgência, olha esse ditado, se eu preciso de urgência, eu pago por ela. Você paga pela urgência, né? E por isso sai tão caro assim. Vai fazer o financiamento porque precisa do dinheiro para hoje? Pois é, olha aqui o quanto. É igual o Marcão coloca aqui, ó. Compra um, mas paga 3. Exato. Exatamente. Acho que o legal, Matheus, também de trazer, porque a gente já tivemos, né, exemplos assim, por isso que é tão importante trazer para a Neo Valor todos os seus projetos, as suas análises, seus objetivos, o que vocês querem fazer, tudo que envolve dinheiro, traz para a Neo Valor para a gente ajudar você nas escolhas. Porque teve, sim, cliente que veio, trouxe algumas possibilidades aqui, a gente olhou e falou, cara, vai fazer financiamento então. Porque aí, por conta disso, você consegue adiantar seus pagamentos e as parcelas, tal, nesse tempo. A gente fez todas as contas e falou, vai. Então, a gente consegue pegar todas as possibilidades que a gente tem de opções dentro do mercado e conseguir orientar você na mais inteligente, na mais eficaz, né? Eu acho que essa é importante, né? E acho que o ponto aqui é muito de colocar na ponta do lápis. Matemática é exata. Não, a gente não precisa ficar pensando na morte da bezerra. Não, vamos trazer a matemática para nosso favor. Vamos colocar na ponta do lápis. Vamos entender até que ponto faz sentido. Eu tenho um planejamento estratégico de fazer uma construção, tomar um financiamento com esta e esta finalidade. Opa, faz sentido. Não, aí é para essa e essa. Às vezes não faz sentido. Mas quando que faz sentido ou não, Matheus? Traz para a gente. Porque depende, quem quer né? tomar um Depende da situação financiamento de cada um, né? Quem tem tempo, quem quer tomar um financiamento, traz para a gente avaliar. Porque aí sim a gente entende ali, às vezes não vai caber um financiamento, às vezes você tem tempo para a gente se planejar e procurar uma outra alternativa. E aí eu vou te falar, para tomar crédito no mercado hoje não está dos mais fáceis, mas tem inúmeros formatos para você tomar crédito ali. Exato. Mais inteligente. E aí a gente Lembrando que estamos aqui fazendo, né, um comparativo de juros compostos, trazendo a clareza de juros compostos, e a gente vai trazer aqui as contas de juros simples também, para exatamente o que o Matheus acabou de colocar. Existem várias possibilidades dentro do mercado e é importantíssimo ter o conhecimento para você fazer a escolha certa, né? Vamos escolher juros compostos ou vamos escolher juros simples? Quando vamos receber e quando vamos pagar. É isso que a gente quer trazer aqui para vocês, tá? E aí, lembrando, acho que tudo isso, para resumir,
que a Neo Valor, ela realmente ela é um escritório de negócios. A gente vai usar a ferramenta em investimentos, a estratégia em investimentos, em comparativo com todas as outras que existem no mercado para conseguir te orientar. Então, por isso, entre em contato com a gente. Qualquer situação que vocês tiverem nesse momento ou futuro, tá bom? Vamos lá. Só para a gente não perder... Não deixa para entrar. Quando você já tem a decisão tomada, não faz eu esbofetear sua fuça, não, gente. Pelo amor de Deus. Porque é um planejamento. Tudo nessa vida é planejamento, hein, gente? Então, tem uma ideia. Que algumas pessoas estão em momento diferente aí, né? Tá em momento, pô, já tomei uma decisão aqui, vocês estão vendo tua live agora, aí ok, né? Vamos conversar agora, que é o que a gente tem. Mas, pô, começou a passar pela ideia de você fazer uma aquisição de um bem, tomar um financiamento, quais estratégias que tem, quero vender uma casa, será que eu vendo, será que eu não vendo, chama a gente, deixa eu fazer um planejamento para você, para ver quais alternativas que tem, não significa que a gente vai fazer não, mas deixa eu trazer para a consciência que tem outras possibilidades. Boa. E aí sim, até nos investimentos, tá? Para quem está assistindo essa live, depois a gente vai deixar todos os links aqui embaixo, tá? Para falar e chamar a nossa equipe, beleza? E aí, só para finalizar aqui, então, eu queria trazer aqui, então, depois de um ano, depois de 12 meses, quanto você desembolsou? Tirei dinheiro do meu bolso para investir aqui nesse financiamento, para pagar esse financiamento. Então, 73.500, sendo que, na verdade, meu saldo devedor ainda é 580. Somando o valor que você já desembolsou, 581 mil reais e 800, quase 582, né? Lembra quanto era? Quanto você pegou emprestado lá no início, um ano atrás? Era 523. Pois é, meu querido, essa conta agora já virou 582. Isso porque a gente está falando de um ano, tá? Tá falando em um ano. Normalmente, financiamento, gente, é para 35 anos, 30 anos. Olha, né? É o que o Marcão colocou. Você compra um e paga 3. Então, por isso a questão da gente tomar as decisões realmente mais inteligentes. E aí, eu não trouxe aqui dos outros anos, mas eu fiz aqui todos eu tenho uma dica para falar. Semana só falando negócio. A dica que eu tenho dos outros anos é assim, galera. Daí para frente é só para trás. Eu adoro essa frase. Eu nunca lembro de como é que se fala esse negócio aí, mas daí para frente é só para trás, só piora só. Exato, só piora, daqui para frente só para trás. Então, assim, se vocês já se assustaram com o primeiro ano, pensa daqui a 30 anos como que vai estar essa conta aqui, né? Então, se a gente fizer toda a somatória, é matemática, não tenho que inventar. Eu acho isso aqui, é matemático, então não tem, é sobre realmente a gente ter essa clareza, né? Antes da gente entrar nesse tema aí, que esse tema aí é polêmico. A Luide trouxe, o Luide, perdão. O Luide trouxe uma informação importante aqui. Boa noite, Airi e Matheus. Qual é o pior financiamento ou adiantamento do saque aniversário? Qual é o pior? Financiamento ou adiantamento saque aniversário? Porque os dois estão sendo sacanagem com a nossa cara. Bom, trazendo um resumido aqui, Luide, quando que financiamento é interessante, tá? Claro que a gente precisa fazer um cálculo, igual eu falei, um cálculo matemático, mas se o intuito de um financiamento for para você comprar um imóvel para vender, dependendo do prazo que você imagina comprar e vender, ou pegar o financiamento para construir, ficar pronto e colocar para venda e vender, porque aí o dinheiro tem que entrar, né? Não é simplesmente colocar para venda e não vender, porque não adianta bolhufa nenhuma. Mas entre esse, tem que ser ali, na maioria dos casos, no momento atual, né? Levando em consideração o momento atual, taxas de juros ali, a gente estima um prazo em torno ali de 4 anos, de 2 a 4 anos. No máximo, a parte né? Financiamento. No máximo. 4 anos já fica apertado. Da liquidez, né? Enfim, né? Então... Você tem que pensar que eu vou pegar um financiamento para ficar no máximo 4 anos, de 3 a 4 anos. Passou disso, já compensa outras modalidades. Quais? Não sei. Eu não sei que taxa de juros você está pegando financiamento, qual é o prazo que você está pegando financiamento, aonde que você está pegando esse financiamento, se dá para fazer batimento de trás para frente, se dá para... Cara, você entende que aí eu já começo a entrar numa vertente muito profunda, que aí eu preciso entender contrato por contrato. Aí sim, mas
Vale pagar de trás para frente? Depende. Qual é a taxa de juros do teu financiamento? Porque às vezes, se a sua taxa de juros for muito interessante, não vale você pagar de trás para frente. Vale você colocar seu dinheiro no investimento rendendo a 15%, pegar a rentabilidade e pagar a parcela, às vezes, atual, e aí sim, com a rentabilidade, fazendo algum movimento. Mas você entende que às vezes nem pagar de trás para frente vale, dependendo do contrato. Se você pegou uma taxa de juros lá atrás que é muito barata, não compensa. Vamos deixar o dinheiro investido a 15% e deixar, às vezes, esse investimento pagando a parcela atual e deixa arder. Não fica sem pagar. Mas também não precisa antecipar. Compensa você deixar o dinheiro investido e rendendo, cara, a 15. Você tem um financiamento. Eu tive clientes que, inclusive, deve estar aqui nessa live, que eu falei para ele, não paga o seu financiamento, não paga, não antecipa, não paga não, né? Vamos lá, não antecipa teu financiamento, porque não faz sentido. Se você quer antecipar, pega o dinheiro que você ia antecipar e investe. Se você tem uma taxa de juros a 8 e aqui dentro está rendendo 15, pô, não tem. É matemática, gente. É só colocar na ponta do lápis. Então você tem que entender essas nuances. Quando que é mais interessante um ou outro? Cara, é muito particular, eu preciso entender. Mas então, o financiamento, ele acaba sendo muito direcional para quem quer comprar, construir algo e pagar ou vender, ou finalizar a obra, ou fazer isso em pouco tempo, menos de 4 anos, no momento atual da economia. Boa. Passou disso, já são outros movimentos interessantes, tá? E quitando o saque aniversário, também trazendo para jogo aqui, a gente põe na ponta do lápis. Às vezes é muito mais interessante você investir o dinheiro ali. O saque aniversário não dá para ser direcionado de outras formas. Aí a gente até avalia se faz sentido, tá? Aí exato. Sim. Também tem que tomar um pouco de cuidado, porque quando você faz o saque aniversário, você muda os seus prazos de resgate total, né? E aí, quando você vai falar, por exemplo, o saque, o FGTS, por exemplo, você pode utilizar de outras formas, que a gente também vai trazer aqui para vocês depois. E eu queria lembrar vocês que a gente vai trazer muito conteúdo. Hoje é a primeira live de uma série de 4 lives que vamos trazer. Então, por exemplo, o Matheus está trazendo uns negócios aqui que eu falo, a gente vai trazer bastante informação amanhã Vocês e depois. Vocês estão ferrados com nós nessa semana, galera. Terça e quarta-feira a gente vai trazer, né, Matheus, as estratégias em si. Então, hoje a gente quer trazer um panorama geral, trazer os comparativos, mostrar coisas e conceitos, de repente, que são básicos, mas nem tanto, porque não é às vezes, muitas vezes conhecido para todos, é muito comum para nós, mas tem gente que não sabe, não entende. É importante que saiba sobre isso agora, porque na terça e na quarta a gente vai falar sobre as estratégias. Então, vocês estejam aqui. Se vocês não estiverem, vocês assistam essa live depois. Então, a gente vai trazer. Inclusive, me lembrou aqui uma coisa, Matheus, que eu esqueci de colocar, que essa tabela que eu coloquei aqui, ela é do financiamento, né? Simulação de financiamento, ela é chamada de tabela saque. Saque por quê? Porque você vai diminuindo o valor das parcelas. Você começa com parcelas altas e você termina lá depois de 30 anos, ali, 35 anos, com parcelas menores, né? Só que existe uma outra forma de você também fazer financiamento que chama tabela Price. A tabela Price, ela tem valores únicos do começo até o final, né? Do tipo, é o mesmo valor. Ou seja, você não começa com parcelas muito altas. E por que saber disso é importante? Eu vou trazer, eu juro que eu vou trazer esse comparativo para vocês, ou na terça ou na quarta, porque existem formas da gente trazer, da gente fazer um combinado com o financiamento e a estratégia que a gente vai trazer para vocês casarem. Então, ou seja, sim, peguei o financiamento aqui, mas eu caso com uma outras estratégias, e aí a gente faz isso durante um período X específico, e depois a gente, qual que é a palavra? A gente troca, né? Faz um swap, a gente troca uma dívida cara por uma dívida barata, e dá para fazer isso. Por isso que eu falo, gente, Neo Valor Investimentos não é mais só uma história de investimento, sim, uma história de negócio, porque a gente vai trazer todas as ferramentas que tem do mercado para fazer com que o seu dinheiro ele tenha mais eficiência, tá? Então, lembrando, eu não coloquei aqui hoje, mas essa tabela é chamada tabela saque. Você começa com parcelas maiores, juros muito altos, tá? Juros muito altos, e no final, depois de tantos anos, ali 30, 35 anos, as parcelas já estarão menores. Existe uma outra forma, que é a tabela Price, que os juros eles são
já são mais regulares, vamos dizer assim, né? Do começo até o final, tá? Perfeito. Bora Bom, continuar bom. aqui, porque... E aí, para quem perguntou na questão do saque aniversário, Luigi, às vezes, o juros ele está no fator quê? O juros composto. Principal fator do juros composto, galera, chama-se tempo. Quando você for fazer abatimento de parcela, se o principal fator está no fator tempo, eu vou abater o quê? A parcela ou o tempo? O valor da parcela ou a quantidade de parcela? Fica a dica aí. Quem pegou, pegou. Claro, a gente tem que avaliar, mas se o principal fator está no fator tempo, por que eu vou diminuir a minha parcela? Será que é inteligente eu diminuir o valor da minha parcela, sendo que o principal fator está no fator tempo, e quanto maior o tempo, mais juro eu pago? Epa! Fica a dica aí. Então, vocês têm que entender até que ponto eu não estou generalizando aqui, é muito importante, tem que avaliar caso a caso. Mas isso aí, até neste matemática, formato, né? Só fazer tem que colocar matemática. na ponta do lápis ali. É isso aí. Bora, Matheus. Diquíssima, hein? Boa? Não é simplesmente sobre a parte só de investimento. Aqui a gente faz, de novo, tô pensando em tomar um financiamento, tô pensando em vender uma casa, tô pensando em fazer XYZ, cara, traz pra gente avaliar, tá? E aí, agora, tema polêmico, como é que chama? Tem aquele vídeo daquele garotinho falando mamilos, praticamente, a Eli não vai entender, né? Porque ela não é disso faz tempo. Eu adoro fazer minhas piadas que ela não entende, mas talvez muita gente não vai entender, tá tudo bem. Eu sei já a sócia que eu tenho, né? Mas quem é de antigo de casa, de rede social aí vai entender um pouquinho. Mas a ideia é o quê? Cara, tema extremamente polêmico, é isso, esse movimento que a Caixa, que o governo está fazendo, né? E aí, trazendo um pouco para jogo, qual é este movimento? Lembra que eu toquei lá no início da live? Quais são os principais instrumentos da política monetária? A gente comentou que a Selic é um dos instrumentos da política monetária. Matheus, quais são os instrumentos da política monetária? Nós temos a taxa de juros, nós temos o open market, nós temos o compulsório, nós temos o redesconto bancário, tem... Tem um monte, galera. Pô, explica a todos. Não, agora não, porque senão nós vai ficar adiante aqui, aí vocês vão entrar em dúvida aqui, vocês vão ficar malucos. Mas o que é isso? Crédito imobiliário, Caixa volta a financiar até 80% dos valores dos imóveis. Nada mais, nada menos que é uma das políticas monetárias que o governo está fazendo, tá? Aqui a gente trouxe um tema da Caixa, porque vai influenciar diretamente o crédito imobiliário, que sim, que é o redesconto bancário. Que a gente tem todo o empréstimo feito, o Banco Central ali, ele retém uma taxa desse empréstimo para conter a lei da multiplicação da moeda. Aí eu estou trazendo um pouquinho de economês aqui para vocês. Para conter a lei da multiplicação da moeda. Então, uma das políticas monetárias é esse redesconto bancário. Só que quando o Banco Central ele diminui esse redesconto bancário, isso faz com que você pode diminuir, no caso era 70, né? Agora vamos inverter o caso, era em torno de 65. Não vou saber o dado exato aqui, mas era em torno de 65, agora Caixa volta a 80%. Cara, ela tá deixando você financiar maior parte. Vamos trazer para jogo um cálculo para ficar fácil o entendimento? Uma casa de 1 milhão, para você financiar ela, você poderia, antes desse movimento do governo, financiar 70 mil. Ou seja, 700 mil, perdão. 700 mil, 70%. Você ia ter que dar de entrada 300. Né? Porque é a diferença. Eu financio 700, eu vou ter que dar de entrada 300 mil. Agora, você vai poder financiar até 80. Ou seja, a tua entrada é menor, 200 mil. Então, teoricamente, você está tendo uma economia, né? Porque aí você vai financiar, olha que economia, gente fina que o governo tá. Nossa, o governo é um anjo, meu Deus do céu. Eu vejo isso, eu fico maluco. Vai deixar você financiar mais. Porra, é bom? É bom esse movimento para quem sabe trabalhar. E a gente volta lá atrás para quem sabe trabalhar com juros compostos. Para quem consegue o quê? Cara, ele deixa eu tomar
mais crédito. E eu dou menos entrada. E aí sim é legal. Só que quem sabe usar desse movimento? Tomar crédito é extremamente inteligente se você sabe usar. Exato. E aqui eu acho que é muito de trazer, né, Matheus? Se na época que eu fiz isso daqui, que foi em fevereiro, de fato eles falaram, não dá para financiar o imóvel todo, dá para financiar 70%. Então, naquela época era 70%. Agora o valor é maior, ou seja, se eu fosse fazer a simulação hoje, eu já conseguiria fazer um financiamento de um valor maior. Só que em contrapartida, o tamanho dos meus juros, a amortização, o valor de saldo devedor, quer dizer, isso aqui tudo ia multiplicar. Então, isso é muito cuidadoso, a gente tem que analisar isso com muito cuidado, né? Então, por isso que você fala, quando eu vejo uma informação dessa, o pessoal fala, epa, coisa boa, será? Lindo, né? Será que é bom? Né? Então é questão de você interpretar as informações, né? Porque as pessoas elas não querem, elas não têm essa noção, ela não tem, eles não colocam no papel, não fazem a conta, não fazem a somatória, essa somatória que foi feita, não sabe qual que é o tamanho desse rombo depois de 20, 30 anos. Por que muita gente paga, no final fica sem dinheiro e sem imóvel? Porque não aguenta pagar, gente. Não Cara, eu aguenta estava pagar. falando hoje com um cliente ali sobre financiamento. Ele falou assim: ainda faltam 150 parcelas do meu financiamento. Ele tem um saldo E eu devo devedor a ali mesma coisa do próximo que de. eu comecei. Ele tem um saldo devedor próximo de 50 mil, se ele for quitar, mas ainda tem 150 parcelas. Financiamento barato até. Você acha que você que está começando é interessante você tomar esses juros por um tempo que seja de 30 anos? E aí ele falou assim para mim, acho que o ponto crucial da nossa conversa foi, ele falou assim, mas eu não posso deixar de pagar uma parcela, senão ele já me aciona. Quando você faz um financiamento, as pessoas têm aquela falsa sensação de que, e aí eu vou trazer para jogo minha mãe. Porque minha mãe falou assim, lá atrás, o Lula me ajudou a comprar minha casa própria. Eu falei, deixa de pagar o seu financiamento que você vai ver o Lula te ajudando a pagar. Deixa você Não é parar Lula, de não é pagar Bolsonaro. IPTU, Deixa de pagar, você vai ver se o banco não toma a tua casa. A casa só é tua quando você termina. e olhe Quitou, lá ainda. quitou. E Que olha lá. deixa de pagar IPTU para você ver se eles não tomam a sua casa também. Então, assim, claro, Condomínio teve também, né? alguns movimentos no passado que governos e governos ajudaram. Quem não entende de economia, e aqui eu estou trazendo, gente, eu trabalho com investimento já, né, com o mercado financeiro, já está indo para 10 anos. Isso foi uma conversa que eu vim tendo dentro de casa sobre investimento que vai mudando aos poucos. E sim, minha mãe tinha essa percepção que o governo ajudou, em especial ali, ela tocava no nome do Lula, e tá tudo bem, né? Hoje, se eu for falar isso para ela dessa posição, a percepção dela já mudou. E que bom que já mudou. Hoje não é mais Lula ou Bolsonaro, hoje ela já entende um pouco ali de O jogo do economia, dinheiro, né? porque também, né, massacrando a casa de ferreiro não é espiritual tanto assim, não. E aí batendo um pouco, mas o que você tem que entender é que deixa de pagar. É legal esse movimento que o governo está fazendo de aumentar a possibilidade de você tomar empréstimo. Mas até que ponto é interessante tomar um financiamento nessa magnitude? Quanto de juros que você vai ter que pagar? Como é que vai ser esse movimento? Até que ponto é vantajoso tomar esse empréstimo? Será que a gente não tem um outro movimento ali? Né? E eu acho que... Desculpa, pode falar. E aí é o que a gente vai tocar no decorrer dessa série aqui. Exato. E aí, só para acrescentar, eu falo, né? Eu e o Matheus, quando a gente se junta aqui, essa live nunca consegue ficar de uma hora, né, Matheus? A gente ia dizer, calma, gente, vocês fiquem aqui, porque a gente tem bastante. Hoje a gente não vai ficar tanto, e eu já vou falar, porque tem aniversário da continuação vou da ficar live de amanhã, depois. Então, terça, quarta e quinta-feira, nós temos 3 lives. Na quinta-feira, nós traremos um convidado super especial também, que eu vou falar depois, mas enfim. Só para vocês verem em que momento é bom, gente, a gente tomar juros e crédito do governo aqui, ó. Quando está 2%, Selic 2020 a 2%, então por isso que é tão importante vocês estarem antenados. Em 2020, vai tomar juros ali, estava 5% no banco,
dependendo do relacionamento que você tinha, 4%, 5%, eu vou dizer que 6% ali, mas o juros estava muito barato. E aí você fala, vou quitar o meu financiamento com juros que eu peguei na época da pandemia. Não, gente, não, pelo amor de Deus, traga aqui para a gente fazer as contas, mas não vale a pena. É muito melhor você deixar o seu dinheiro investido hoje a 15%, a diferença vai ficar para você e parcelado aqui, ó, mês a mês, você vai pagando os seus juros de 2%, 3%, 2% não era, mas 3%, 4%. Então, veja que existem vários momentos que nós temos janelas de oportunidades e agora, com o Selic a 15%, nós temos janelas de oportunidades. Eu queria trazer aqui rapidamente, falar um pouco do juros simples. A gente falou sobre juros compostos agora e a gente quer trazer aqui juros simples. Juros simples, o que é? Gente, você pega aqueles juros, divide pela quantidade de anos. Então, vamos imaginar que eu tenho juros 23% em 18 anos. Aí é simples assim, gente. Pega a conta de padaria. 23, divide por 18, dá 1,27. Então, quando é juros simples, não tem muito o que inventar, é simples assim. Então, significa que 1,27%, certo? Você vai fazer o quê? Você vai pegar esses juros e vai falar, eu vou tomar um crédito de 100 mil. 100 mil, 1,27 ao ano, o que você faz? Vai dar 1.270 naquele ano, certo? E no segundo ano, Aili? 1.270. E no terceiro ano? 1.270. E no como é que fala aí? No 18º ano, né? E no 18º ano, quanto? É 1.270. Então, não tem essa variação que tem os juros compostos. Então, é muito simples. E aí, qual que é o momento? Quando você vai fazer o cálculo, peguei 100 mil emprestado, eu vou pagar 23% em 18 anos. Tá bom, então quanto que eu devo? Eu devo 123. Pega 123 mil, divide ali nos meses, né? Na quantidade de tempo ali que você tem, é o que você deve. Claro que existem os reajustes, tem a questão da inflação, tem algum reajuste ou do INCC ou da tal. Então, tem sim alguns reajustes, mas em relação ao saldo devedor, veja que a gente não trouxe inflação em nenhum momento, porque a gente quer explicar para vocês o comparativo entre juros simples e juros compostos. Então, você não tem os juros do segundo mês em cima da rentabilidade do primeiro mês. Você não tem isso, que é o que a gente tem nos juros compostos, certo? Então, quando que é bom juros simples, gente? Lembra? Quando você tem que pagar juros, juros simples é muito melhor, porque não é uma bola de neve, não é um negócio que vai crescendo, certo? E quando você vai Depende até receber, qual taxa também, né? juros simples não é bom. Depende da taxa, claro que depende da taxa, né? Mas assim, sempre tem, mas sempre se a gente for fazer só um comparativo seco, né, Matheus? Entre juros compostos e juros simples, seco, sem falar. Eu prefiro sim. Juros simples, não estou falando do tamanho dela, estou dizendo, sempre que a gente for analisar de uma forma banana com banana, né? Se eu tenho uma banana juros compostos, tenho uma banana juros simples, se eu tenho que pagar, eu quero pagar o quê? Eu quero pagar no juros simples. Só que se eu tenho que receber, eu quero receber nos juros compostos. Então, veja que ele é o inverso, tá? E aí, Boa. Por que a gente está trazendo isso, né? Acho que, Matheus, é importante a gente trazer essa diferença. Não sei se você quer acrescentar mais alguma coisa aqui, mas por que a gente está falando dessa diferença? Porque a gente quer apresentar alternativas onde você vai pagar a juros simples. Pois você não vai pagar a juros compostos, como foi a que a gente mostrou na parte do financiamento. Você vai pagar no juros simples. E a gente traz aqui a questão dos investimentos alternativos. A gente já trouxe em outras lives. E por que a gente quis fazer essa série? Então, para quem não sabe, nós vamos fazer uma série de 4 lives essa semana. Segunda, terça, quarta e quinta, sendo que na última a gente tem um convidado super especial para trazer aqui para vocês, mas a gente quer falar sobre investimentos alternativos e um dos investimentos alternativos que nós temos no mercado é o consórcio. Mas antes de falar do consórcio, por que é importante falar de investimentos alternativos? Porque você tem diversificação, é aquele, né? Não deixar todos os ovos numa cesta só, porque aí você tropeça se essa cesta cai, né? Aconteceu alguma coisa no mercado, aconteceu alguma coisa com aquele setor específico, né? Então, tudo desaba e aí o seu patrimônio, ele de fato, ele tem uma influência muito significativa. Então, trazer a diversificação traz equilíbrio, você aumenta as suas oportunidades, porque você realmente você fica atento a todas as melhores oportunidades que tem no mercado, né? Os
setores, os ativos, os investimentos, eles têm comportamentos diferentes entre si. E aí, cada ativo tem uma reação diferente às flutuações do que acontece no mercado. Então, a direita ganhou, o que acontece com alguns ativos? Uns sobem, os outros caem. A esquerda ganhou. Aí, os investimentos, eles têm essas variações e por isso é tão importante a gente trazer essa redução de riscos, né? E aí, aqui, falando um pouco da parte... O Marcão perguntou aqui, ó, onde tem crédito de juros simples? Pois aqui, Marcão. Matheus vai explicar aqui, ó, rapidamente o conceito do que tem da parte de consórcio. E a gente tem trazido essa ferramenta, essa estratégia para vocês aqui, porque é uma estratégia que abriu a nossa mente, né, Matheus? A gente não estava olhando para ela, até porque a gente não entendia todos os detalhes e as oportunidades aqui, ó. Então, essa estratégia é o consórcio. E aí, se você já teve qualquer experiência positiva ou negativa, eu vou falar para você, abra sua mente para entender essa estratégia de consórcio ao longo dessa semana, porque você vai se surpreender com a quantidade de possibilidades que o consórcio ele pode trazer. Hoje, antigamente ele não era assim, mudou-se muito, tivemos muitas alterações e mais segurança, porque a CVM entrou nessa jogada agora, então tem o controle, existe o controle da CVM. Banco Central entrou, né, em 2009. Desculpa, não é CVM, Banco Central, desculpa, estou tão acostumada a falar de CVM, porque CVM é dos investimentos, é do Banco Central, desculpa. Então, Banco Central entrou para trazer a regulamentação e mais segurança para esse mercado. Além disso, existem muitas outras oportunidades que a gente vai trazer. Então, gente, terça e quarta-feira e quinta-feira também, porque é a nossa última live, não percam, porque a gente vai trazer no detalhe cada estratégia como essa. Mas eu acho que é importante trazer o conceito, né, Matheus? Se você quiser explicar. Boa. E acho que é aqui que é importante, né? O Marcão perguntou onde que tem crédito de juros simples, né? E aí até o Luigi falou, o governo dá com uma mão e tira de outra. Cara, e aí eu volto naquele tema. Até que ponto o governo quer que você tenha o conhecimento sobre economia, sobre finanças, até onde é interessante. Se você não fizer a sua lição de casa, cara, o governo está fazendo a dele, né? A lição de casa para eles. Então, você tem que estudar. Conhecimento ninguém te tira, né? Mas uma coisa que a gente tem que falar, que aqui, colocar na ponta do lápis, você não tem que ser aquele famoso só aprendiz, né? Eu sou o aprendiz, o estudioso, que fico só estudando, eternamente estudando na prática. Exato. Né? Então não é interessante também. Estude, aprenda, absorva conhecimento, mas coloque em prática aquilo. E não espere estar pronto, né? E trazendo um pouco para jogo, a gente aqui, como Neovalor, né? E aí, especificadamente, eu e a Aili, cara, nós estamos trazendo para jogo algumas ferramentas, algumas soluções e algumas estratégias que a gente está sendo bem raso com vocês ainda, porque a profundidade e a magnitude que esse tema tem é muito profundo. E aí sim, eu quero que vocês, tanto com pouco, tanto com médio e tanto com muito, entenda todas as nuances, todas as possibilidades. E aí tem espaço, tem campo para todas as variáveis. E aí que vai tomando forma, que vai ficando bacana, que vai ficando mais interessante. E aquilo vai tomando uma proporção que você fala, nossa, aí a gente volta para o slide anterior, da diversificação. Pô, a gente que já tem bons aninhos de casa de investimento, de conhecimento, de expertise, a gente entende da proporção e da magnitude do consórcio, mas nem por isso a gente vai só fazer isso. Não vamos só para consórcio. É uma diversificação, né? Exatamente. É uma diversificação. Por mais fantástico que a gente saiba que é este universo, nós não vamos colocar todos aí. O que é o consórcio? Cara, tá escrito na tela. É uma vaquinha. É a vaquinha super trazendo para jogo. Final de semana começou, né? Na verdade, está acabando. Final de semana começou. Vão fazer um churrascão final de semana que vem. Um traz a carne, o outro o carvão, o outro a grelha, o outro a churrasqueira. Cada um se junta ali para fazer uma coisa, para trazer determinada coisa em comum, né? Para acontecer o churrasco. E aí, trazendo para jogo consórcio, várias pessoas se unindo, né, ali, com um propósito. Qual é esse propósito? No exemplo,
adquirir a casa. Então, várias pessoas estão se unindo com um propósito comum, juntando dinheiro para comprar um bem. E esse bem, ele não necessariamente precisa ser uma casa. Na parte do consórcio, você tem uma casa, você tem carro, você tem trator, você tem avião, você tem plástica, você tem inúmeras possibilidades. Cada um com a sua necessidade, cada um com os seus valores. E hoje, né, eu falo que quem teve consórcio antes de 2009 tem uma opinião e depois de 2009 tem outra opinião. Por quê? Porque o Banco Central ele entrou para jogo. Na verdade, ele entrou para jogo em 1991. Só que ele começou a regulamentar e executar diversas nuances ali em 2009. Aí sim. Então, se você pesquisar a modalidade de consórcio com alguém que teve consórcio antes de 2009, você vai ver que tem uma opinião. Depois de 2009, tem outra opinião. Por conta disso, o Banco Central, quando ele entra, ele vem para fiscalizar, regulamentar e executar algumas normativas que entraram em vigência em 2009. E aí sim fica muito mais seguro essa modalidade. E é uma questão de evolução, né, Matheus? Não só em Sim. 2009, mas teve uma evolução de tempos em tempos ali, e acho que hoje nós temos não só a regulamentação e a segurança, como também todas as alternativas e possibilidades que evoluiu demais esse produto. É igual da parte de investimentos, né, Matheus? Quando você tem... A gente tinha quantos anos atrás? 5 anos, 7 anos atrás, mais ou menos, a gente tinha 700 mil pessoas registradas na Bolsa de Valores. Exato. Hoje você tem mais, né, 3 milhões, 4 milhões, enfim. E aí, quando você tem um aumento das pessoas participando daquela estratégia, você tem também a evolução de todos os produtos oferecidos nesse mercado, porque tem mais pessoas investindo, mais pessoas estudando, mais pessoas... profissionais entrando nesse mercado financeiro, então você tem uma evolução do setor. E aí o consórcio é da mesma coisa. Você vai ver terça e quarta-feira, então amanhã e depois você não perca, né? Não perca isso. E também na quinta-feira que a gente vai trazer um convidado especial, né? E aí aqui, o que o Matheus colocou é isso, ó. Cada pessoinha que está aqui junta-se, né, um grupo de pessoas com um objetivo em comum, seja esse objetivo uma casa, um carro, uma viagem estética, um motorhome, né, placas solares, enfim. Então, tem de tudo hoje. Todo mundo faz a sua contribuição mensal, só que todos os meses existem algumas pessoas que elas são contempladas. Se essas pessoas hoje não teriam possibilidades, né, ou até teriam, mas de ter esse bem nesse mês específico, mas porque junta-se todos os valores e você tem sorteios, você tem contemplações, né? E aí, nesse caso aqui, a gente mostra que tem uma pessoa aqui que está aqui, ó, super feliz porque ele foi contemplada naquele mês. As contemplações não é o tema de hoje, então existem várias formas de você ser contemplado, não é somente por sorteio, mas o que a gente queria trazer é o conceito, né, Matheus? Conceito de consórcio. São várias pessoas que fazem os pagamentos mensais regulares. A administradora pega esse valor e faz sorteios e contemplações dentre as pessoas que estão naquele grupo. Quem vai ser o dono, ou melhor, quem que vai ser a pessoa que vai contemplado, sortudo, ou melhor, administrar o dinheiro dessa galera é uma administradora. E qual é a administradora e como que ela vai fazer? Quanto que eu vou pagar? Como que funciona? Tudo isso nós vamos trazer para jogo num segundo movimento. Esse primeiro movimento aqui é muito uma introdução sobre taxa de juros, a parte de financiamento, um comparativo, né? Anteriormente, muito bem, Marcão, era videocassete, era televisão, começou com a parte de televisão, depois foi para carro, né? Videocassete eu não sabia, hein? Televisão era muito comum lá atrás, nos anos 80, e começou nos anos 60, se não me falha a memória, a parte de consórcio, viu, Marcão? Era muito comum, mas não era fiscalizado, né? Era uma galera de uma empresa que se unia, né? E recentemente eu saí com um conhecido, um pouco mais velho, que ele falava, cara, eu na empresa, eu que administrava o dinheiro da turma, a gente juntava ali 20 a 40 pessoas para todo mês tirar um carro.
E eu que administrava isso tudo. Eu falei, pois é, o consórcio começou assim, neste Grupo de formato. amigos, Um exato. grupo Grupo de de amigos. amigos querendo comprar um bem comum. Perfeitamente. E era assim que começou. Cara, foi muito bacana trazer isso para jogo, conhecer quem fazia lá atrás, né? Um movimento que hoje é muito conhecido. O consórcio lá atrás era muito para público C e D, né? Hoje tá para todos os públicos, porque taxa de juros está muito alta. E aí sim, trazendo, Marcão, qual é uma modalidade onde a gente tem taxa de juros simples para pegar É o, crédito? O consórcio é uma é o dessas consórcio. modalidades onde a gente consegue tomar, a gente traz muito para jogo, que é o smart money, é o dinheiro inteligente. Lembra que a gente comentou que o crédito, quem sabe trabalhar com ele, vira jogo? É os juros? Dívida, ela não é o seu problema. Ela só vai ser o seu problema se você tomar ela de forma errada. Aí ela vai ser seu calcanhar de Aquiles ali. Você vai pagar ou vai receber? Quando você vai pagar em juros compostos ou você vai pagar em juros simples, né? Quando você vai receber em juros compostos ou juros simples. Acho que essa é a clareza que a gente queria trazer hoje. Show. Trouxe aqui minha querida Yoko, ela mora no Japão hoje, brasileira, mora no Japão, e ela trouxe aqui Elta no Moshi, né? Então, isso que foi comentado, né, do amigo aqui do Matheus, colocou, poxa, eu fazia administração de um grupo de amigos porque queriam comprar um carro. Pois é, Tanomoshi no Japão é exatamente isso, grupos de amigos que se reuniam, cada um dava um tanto, sorteava ali uma pessoa no mês, e naquele mês essa pessoa, ela conseguia recebia, né, todos esses valores, e aí ela ia comprar aquele bem, né? E aí, como era feito entre amigos, uma pessoa fazia administração, pessoas conhecidas. Quando você faz em pessoas que não são conhecidas, então é importante que tenha a profissionalização, né? Você trazer esse formato mais profissional. Então, entrou aqui a pessoa que faz a administração, agora não é uma pessoa, é um CNPJ, e são as administradoras. Então, por isso que existe o seu amigo que, né, Matheus, que fazia ali, pô, ele não cobrava nada, porque era entre amigos, tal, tinha uma responsabilidade, beleza, mas era entre amigos, não cobrava nada. Agora não, você tem uma estrutura para manter esse profissionalismo, então precisa ser cobrada uma taxa de administração. Então, não são juros, é uma taxa de administração que a administradora ela cobra para fazer a organização dos grupos, dos sorteios, das distribuições todas, dos valores, das arrecadações. Precisa ter pessoas trabalhando para que tudo isso seja viável e seja muito correto, né? E tenha que sigam as regulamentações do Banco Central. Então, por isso que E essa taxa tem, de por que administração que é importante, ela né? é Porque cobrada, tem né? algum E aí, só para, envolvimento. desculpa, Matheus, só para trazer aqui, essa taxa de Boa. administração, ela é diluída em todo o processo. Então, cobra-se uma taxa de administração diluída em todo o processo. Por isso, Marcão, é juro simples. Por isso, para todos vocês que a gente fala, mas aonde é que tem, onde você pega dinheiro emprestado que é juro simples? Pois é nisso, porque ele dilui em todo o processo. Fica maravilhoso, né? E aí sim, combinando esse fator com a parte dos investimentos, aí toma uma proporção legal. Aí fica um movimento bacana. Entende? Boa, Boa. pode seguir. É isso aí. E aí, de novo, né? Acho que só para trazer aqui, fazendo um comparativo agora que vocês sabem mais sobre juros compostos e juros simples, na verdade, era só para trazer uma reflexão aqui, deixar uma pontinha para amanhã, né, Matheus? Deixar uma pontinha sobre o que a gente vai falar amanhã. Então, o que os juros hoje, o que 15% significa para vocês hoje, né? O que significa investir o meu dinheiro num Tesouro Selic, por exemplo, rendendo pelo menos a taxa Selic, que seria 15% ao ano. Aí você fala, poxa, mas 15% ao ano, o que isso é um mês? Pois é, 1,17 a gente já trouxe aqui ao mês hoje, claro, a referência é o 15%. Então, se eu tenho hoje R$ 1.000, né, seria os juros, né, que a gente teria naquele mês, 11,70, certo? Mas e se for R$ 10.000? Seria 11,17.
E se fosse 500 mil reais? Porque a gente vai falar sobre consórcio. E muitas pessoas hoje traz essa questão do... Né, traz a questão do comparativo, se eu comprasse o imóvel, se eu não comprasse o O que é imóvel, mais interessante, né? o que é mais interessante ou não, né? Então, eu queria trazer para vocês que hoje, 500 mil investido no Tesouro Selic renderia alguma coisa em torno de R$ 5.850. E se fosse 1 milhão, Aili? Pois é, 1 milhão, nesse mês, 1 milhão investido hoje no Tesouro Selic, você teria R$ 11.700 por mês. Por mês. E o de novo, silêncio por mês. prevalece. Eu adoro isso, E cara. aí é a questão. É a maravilha de saber jogar o jogo, né? A gente vai trazer possibilidades de você poder investir sem ter que tirar o dinheiro do bolso, deixar o seu dinheiro investindo, rendendo esse percentual hoje, porque a gente não está falando de 2020, tá, gente? Não é 2% ao ano, é 15% ao ano, 1,17% ao mês. Como você consegue utilizar estratégias para utilizar o dinheiro, e aí a gente chama de alavancagem, por quê? Porque não é dinheiro seu. Você está utilizando dinheiro de outras instituições, enquanto o seu estará rendendo esse percentual que vocês estão. Eu estou apontando para lá, gente, porque eu tenho uma tela ali, mas na verdade é aqui, desculpa. Esse percentual que vocês estão olhando na tela. Então, a gente vai aprender a jogar o jogo do dinheiro e a gente vai explicar isso com detalhe para vocês. Terça, quarta e quinta-feira, então não percam, desculpa, eu acabei não trazendo os slides dos horários e tudo mais, mas amanhã, logo de manhã, eu já coloco ali de manhã, né? Eu já vou fazer um post ali para vocês, quais são os horários das lives, só tem na quarta-feira, que será às 8 horas, todo o restante, sempre 7 horas, nesse mesmo canal, nesse mesmo bate-canal, nesse mesmo bate-horário aqui, com o meu queridíssimo convidado ilustre eu vou falar uma coisa para vocês. Matheus Diniz. A gente está munido de ideia e informação aqui para trazer para vocês. Cara, e quando a gente vem assim, eu vou te falar, eu gosto. É isso aí. Eu gosto. Bom. Eu gosto de trazer muita novidade. Aqui, só vamos dar spoiler hoje, né, Matheus? Exato. Eu gosto de trazer muito para jogo aqui e colocar um pouquinho do nosso conhecimento, né, para vocês. Trazer um pouco das possibilidades, né? Porque aí sim a gente... eu falo que eu aprendo mais, cada vez mais. Quem ensina, ensina aprendendo. Né? Aprende ensinando, perdão. E aí vai ficando mais bacana. Cara, isso aí. Não tem essa. O tanto de conhecimento que a gente tem, eu quero passar um pouco para vocês entenderem as possibilidades. E aquilo que nós falamos lá no início. Tem muita gente que já está fazendo, a gente está fazendo no nosso. O que é? O que dá para ser feito? Quais são as possibilidades? E a gente dividiu em várias etapas para que vocês consigam absorver o máximo. Então é continuação, hein, gente? É continuação. Vocês têm que assistir a série. É uma série de informações sobre essa estratégia de juros simples, como tomar dinheiro emprestado, pagando juros simples e utilizar os juros compostos ao nosso favor, recebendo 15% ao ano, 1,17 ao mês hoje, tá bom? Então, assim, eu trouxe o formulário, porque são os formulários que a gente vai passar aqui para quem tiver já sabe, já tem ideia, já quer conversar, tal, já preenche aqui. Se não, pode deixar para amanhã, não tem problema nenhum. O formulário é o mesmo. Quem quiser fazer parte da Neo Valor, que a gente sempre coloca, né? Já quero começar hoje, não deixe para amanhã. Abra sua conta na Neo Valor Investimentos e venha fazer parte dessa família, não somente com investimentos. Você vai trazer esses cases. Eu tenho um projeto de vida. E eu quero que vocês, por favor, me ajudem a conquistar esse projeto de vida dentro das suas possibilidades, da sua realidade, né, da sua situação financeira e familiar. A gente vai te ajudar. Então, abra conta na Anel Valor Investimentos e eu vejo vocês, né, Matheus? Amanhã, né? 7 horas da noite, né? Continua, galera. A saga continua aqui. Informação a dar com pau. A gente vai trazer muita novidade para vocês. O Wallerson. Esse aqui é o primeiro que entra toda vez, é o primeirinho, viu? Eu vou te falar, nós temos aqui um trio parada dura, que é eu, Ju e a Eli. Nós somos
porreta de trazer informação para vocês. É que a Ju fica mais nos batidores, né? É, e aí tá eu e o Matheus aqui, ó. E tem bora. também. Cadê, gente? Essa semana inteira vai ter muito conteúdo bacana. Continuem aqui, tá? É isso aí. Cadê sininho? Cadê o like? Cadê aviãozinho? Manda para as pessoas que ainda não assistiram essa live. É uma sequência, hein, gente? Então, por isso é importante. Se vocês não assistiram, não pegaram o começo, não pegaram o meio, não pegaram o final, vocês assistam. Vou colocar os links todos aqui na descrição. Tem algumas pessoas que não conseguem assistir ao vivo, vão assistir gravado. Essas lives, elas vão ser como se fosse uma biblioteca, né, de informação para vocês entenderem essa estratégia, gente, porque tem muita informação. Pega papel e caneta. Estejam aqui amanhã, 7 horas da noite, né, Matheus? Eu vou te falar, ó, agora um negócio aqui. Tem informação aqui que nós vamos passar que muita gente vende, viu? Queria falar nada, não. Exatamente. Tem gente cobrando uma fortuna, viu, gente? Eu vou falar, a fortuna é mentoria de 10 mil, 7 mil. Eu não estou dizendo que está errado, né? Estou dizendo que cada um faz o que quiser. Mas para todos. A gente está trazendo aqui essa informação. Não tenho certeza se eu vou deixar essa liberado também, né, para todo mundo. Talvez ela fique liberada de fato para as pessoas que estão aqui com a gente, que querem utilizar, mas por enquanto. Depois eu vendo também, momento, mas tem gente vendendo, por que a gente não vai ganhar vou fazer um curso, vou pegar essas lives todas aqui, vou vender um curso aqui para vocês. Então, ó, trazer remuneração para a gente investir cada vez mais nas estratégias, tanto de consórcio quanto dos investimentos na Selic, na renda variável, assim, e em diante, né? Beleza, gente? Então, ó, deixa seu like aqui, ativa o sininho, curta. Para quem ia participar, né, ali, gratuito, essa série no YouTube, acompanhe essa semana inteira. Não tem custo, boa. Assistam e absorvam esse conhecimento. Vocês vão Bora ver. Lá, segue Matheus DNZ. Matheus com PH. Sigam, né, o Valor Investimentos também. E, claro, siga logo ali, beleza? Então, estarei mais ativa aqui no Instagram. Estava meio paradinha, mas é focada em outros projetos aqui. Então, agora eu vou começar de novo. Então, me sigam lá. Sempre bastante informação. Gente, até amanhã, 7 horas da noite, hein? Valeu, gente. Beijo. Falou, valeu. Até.